3, 2, 1. E aí, gurias? Back na house. Eu sou a Magenta Cianureto Eu sou a Leona Brilha. e esse é o nosso Podcast. Esse é o nosso novo quadro nos nossos novos canais. Que é o mesmo Que é o canal. mesmo de sempre, tá a mesma bosta. E aí a gente resolveu incrementar e fazer essa nossa... Que é uma pequena conversa, né? A gente vai conversar sobre assuntos que as pessoas comentam com a gente ou assuntos que a gente acha que são legais de comentar. E o assunto de hoje, a gente vai começar falando sobre drag e as expectativas sobre drag. Então, quando a gente começa a se montar, a gente tem algumas expectativas sobre como a gente vai se parecer, como as pessoas vão nos perceber, e às vezes é muito difícil a gente chegar naquilo que a gente pensa. Às vezes a gente tem uma ideia na nossa cabeça, mas a gente não tem a habilidade com pincel. A gente não tem habilidades com pincel, com Depende do maquiagem, pincel. tá? Com maquiagem e tal, pra fazer o que a gente quer. Então, quando eu comecei, por exemplo, a ideia que eu tinha pra drag era uma coisa mais dark, mais gótica, mais trevosa. E com o passar do tempo eu fui percebendo que era muito mais legal a gente no caso eu, mas fazer experiências e ver coisas diferentes. Então eu comecei a usar a coisa do rosa, porque magenta, pra quem não sabe ainda, é um tipo de rosa, né? Que é o rosa que a gente usa na escala CMYK. Mas enfim. Então eu comecei a trabalhar com rosa e fui desenvolvendo essa outra vertente na minha personagem, que é uma coisa mais gurezinha e tal. Mas cada um tem a sua expectativa. Como foi a tua expectativa? Então, aí eu não tinha expectativa nenhuma, eu só queria me maquiar, porque eu comecei me maquiar, aí eu pensei, eu quero fazer isso. Aí eu comecei a me maquiar, eu não sabia quem era a Leona, eu sabia que tinha a Leona e era a Leona. É isto. E aí eu só queria fazer e fui testando, até que, gostei disso, vou testar aqui, vou testar ali, testei e tá assim até hoje. Isso é muito importante, é a gente testar. Porque a gente vai começar tentando ser uma Pablo Vittar. Só tem uma Pablo Vittar. É só ela que tem o rosto E a dela. Pablo Vittar, ela é daquele jeito, porque o rosto dela já é daquele jeito. E a maquiagem dela é uma maquiagem mais feminina e não tão... E uma coisa que eu tô gostando muito nela, um parêntese, que ela tá sendo bem mais dragona hoje em dia. Ela não tá tão feminininha, tão simplesinha. Ela tá, tipo, botando ali umas maquiagens pra valer e é isso. Sim. Tá. Não, mas então, quando eu comecei, eu tinha uma expectativa. E às vezes as pessoas nos dão algumas dicas e a gente vai usando aquelas dicas que as pessoas nos dão. E aquelas dicas às vezes não são boas, ou elas são boas. E as dicas que eu tive quando eu comecei foram dicas que não foram tão boas. Então, com o passar do tempo, a gente vai percebendo, por exemplo, fotografia, vídeo, são coisas muito importantes. Por quê? Porque às vezes a gente tá bonita pessoalmente, mas no vídeo, na foto, a gente não fica tão bem. E é difícil a gente começar e ver que a gente tá bonita, mas na foto não fica tão bonita. Então, muitas pessoas começam a se montar e elas encontram essa barreira digamos na foto e não conseguem, tipo, reproduzir fotograficamente nos vídeos e, enfim, nos stories, tudo, a boniteza que ela tá pessoalmente, entendeu? Porque ela tá acostumada a tirar foto em áudio, depois, tipo... De homem. Porque vocês são homens, entendeu? Isso é uma coisa que às vezes a pessoa... Tá, tirei uma foto, não ficou legal. Me montei uma vez, não ficou legal. Me montei 2 vezes, não ficou legal. Me montei 3, 50 vezes, não ficou legal. E a pessoa desiste, entendeu? Às vezes a gente às vezes a gente tem que continuar, porque a gente vai com o tempo descobrindo o que funciona, o que não funciona, o que fica legal em mim, o que não fica, o que me deixa mais bonita, mais feminina, etc. Porque sempre as pessoas pedem, que dica você dá pra mim, que eu tô começando a me montar, me montei semana passada, quero continuar me montando. A dica é persistência e teste.
testem, persistam naquilo que vocês querem. Vocês querem se montar? Se montem. Compra um negocinho aqui, compra um negocinho ali. Tipo, não precisa comprar a Catherine Hill na primeira montação, porque tu só vai criar expectativa e, ó. Essa é uma coisa, quando me perguntam, o que que tu me indica de maquiagem? Eu indico, se monta em primeiro lugar. Se monta, começa a testar a maquiagem. Porque se tu conseguir fazer com aquela maquiagem lá de R$2, R$10 lá da lojinha, tu vai conseguir fazer com uma maquiagem mais cara aquilo mesmo, aquela mesma coisa que tu conseguiu com a maquiagem baratinha. E vai te dar um resultado melhor ainda. A Leona foi uma que ela começou com as maquiagens mais bagaceiras, até hoje não. Até hoje usa as maquiagens bagaceiras. Ela começou assim, ó, ela comprou as maquiagens que ela precisava. Uma basezinha bagaceira. E ela ficava sábado de noite, loser, né, fracassada, se maquiando e mandando foto e a gente conversando e tal. E assim que ela virou minha drag mom, ela nunca botou a mão na minha cara. Sim, só pra dar um tapa. Não mas tapa. nem isso. Infelizmente, nem um tapinha não dei. Eu sou... Mas isso é bem importante. Começar a se montar e a persistência é e essencial. Não querer começar já... Isso foi uma ilusão que eu tinha. Porque, eu queria muito, ser skinny bitch, que não sei o que lá. Gente, eu também já quis ser skinny meu corpo é impossível ser skinny bitch, porque eu sou seco. Um homem. Como é que é? Um palmitão. Eu preciso dos enchimentos pra ficar decente, entendeu? Senão fica 2 taquaras ali de peruca. Sim. E uma coisa também que acontece é que as pessoas nos cobram bastante. É a pior parte. É que na verdade existem 2 pessoas, né, no mundo. Que são aquelas que te amam e dizem, tu tá perfeito, tu tá maravilhosa, mesmo que tu sabe que tu tá o lixão o Chernobyl. Chernobyl, né? A pessoa, tu tá linda, tu tá maravilhosa, tu sabe que tu tá um lixo. E tem aquela pessoa que, mas a tua sobrancelha podia estar assim. Mas o teu cílio tá torto, sabe? Teu contorno, por que não vai ter contorno assim? Sempre tem aquela pessoa que nunca se montou e ela quer se montar. E isso é uma coisa que às vezes deixa muita gente desanimada de continuar se montando. Porque a gente se monta pra gente, mas ao mesmo tempo a gente se importa um pouco com o que as pessoas falam. Uhum. E isso é uma parte bem importante do que a gente faz. Porque, a gente tá fazendo pra gente, mas aí tem aquela pessoa que tá... É a mesma coisa que a gente tem a vozinha lá. O Inner Saboteur. Inner Saboteur. Não vai dar certo, tu é um lixo, não sei o quê. Seu cuzão. Só que essa pessoa existe na vida real. E ela vai te falar isso. É aquela POC com a síndrome de Regina George que acha que pode ser má com todo mundo. E sai tipo, nunca botou tudo isso na cara. Nunca botou nenhuma base. Dizendo, olha aqui, meu Deus, essa sobrancelha tá mal coberta. Mas esse glitter não brilha tanto. Porque esse iluminador aqui da Catherine Hill, que custa 30 mil reais, ele ilumina muito melhor. Olha aqui, eu uso ele. Minha filha, tu tem 30 mil reais, que bom, parabéns. Que é no cu. Palmas pra você. Você é a pior mulher do mundo. Bom, e daí tem a questão também das outras drags. Porque às vezes a gente começa a se montar, o mundo se transforma. Quando eu comecei a me montar, existiam poucas drags. Então, às vezes as drags elas viram contra a gente, né? E às vezes elas começam a criticar a gente. E a gente quer, por mais que a gente esteja fazendo pra gente drag, a gente quer que as outras drags nos aceitem como drag. E muitas vezes algumas drags elas acabam desdenhando, né? As outras, é uma boa palavra. Quando a gente vê o mundo, a cena drag de fora, é tudo tão glamouroso, é tudo tão lindo, tudo tão... performance e brilho e sei lá. Calma. E aí tu começa a se montar, o buraco é bem mais embaixo, entendeu? Porque... o mundo gira. Porque não sei, mas como em qualquer âmbito da sociedade, existe uma competitividade muito grande que não é necessária, no nosso meio drag pelo menos, não é necessário ter essa competitividade, tipo... Entendeu? Ninguém quer tirar o lugar de ninguém. O mais engraçado é que eu acho assim, que o homem, né, o cara, né, ele começa a se montar, ele pega aquele comportamento que é tóxico do mundo feminino, que não deveria existir, que é a competição feminina, né? Uhum. E eles começam... muitas vezes incentivados pelos próprios gays.
Sim, e as pessoas começam a criar uma competição entre drags e tipo... Que é uma coisa que não é legal, porque todo mundo tá ali fazendo o que quer e ninguém deveria se importar com o que o outro tá fazendo, sabe? Então é uma coisa que eu acho que não deve... Se tu tá pensando em começar a se montar, não é uma coisa que tu deve levar em consideração. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam por falar, porque todo mundo, na verdade, gosta de falar mal dos outros, né? Isso é fato. Então, tu vai começar a se montar, sempre vai ter alguém pra falar mal, e se for drag, azar dela. Ela é uma pessoa normal como qualquer outra. Por baixo de tudo, isso aqui é tudo ilusão, isso aqui é tudo de mentira, entendeu? Isso aqui é tudo ilusão, tudo bobagem. Sim. Sai com água e sabão. E por baixo disso existe uma pessoa. E nem sempre... pessoa tem um coraçãozinho. E nem sempre é uma pessoa com um coraçãozinho bom. Às vezes o coração é pod, que nem podcast. Por isso que se chama pod, meu Deus, agora que eu entendi que é pod. Tô fazendo quadro, nem sabia por quê. Sim. E aí, às vezes a gente encontra aquela coisa da validação. A gente procura aquela validação do meio LGBT, por exemplo. E a gente procura, muitas drags, não todas, né? Mas elas procuram aquela validação, que as pessoas conheçam ela, que elas saibam que ela se monta e qual é o personagem e tal. Será que isso vai aparecer Talvez. no áudio? Que merda. A gente continua? A gente continua o áudio? Continua, vamos botar. Então tem aquela coisa da validação, né? Que às vezes a pessoa precisa que os outros reconheçam ela pra ela se sentir bem. E isso não é legal, porque muitas vezes a gente começa a se montar porque a gente gosta da arte. Que como a gente, terapia pra nós mesmos, como né? terapia. Meu caso, muito, assim, eu nunca vou cansar de dizer que foi uma terapia pra mim que me salvou da depressão, por exemplo, entendeu? Então Choices. Sim. E aí, às vezes, quando as pessoas não nos reconhecem, quando as pessoas não reconhecem o nosso trabalho, o nosso esforço, a gente acaba se frustrando um pouco. E aí vem a nossa dica, a dica do podcast, que é o quê? Não se deixe frustrar. Não, as expectativas vão estar ali, lide com elas. Aceite que elas existem, mas saiba que elas podem não acontecer. Que assim, ó, treina, persiste no que tu quer, não deixe que outras vozes, nem as vozes internas, nem as externas, te deixem influenciar e que tu, assim, ó, só vai, entendeu? Foca, o rosto é teu, a drag é tua, é a criação tua, é a tua criação. Tu não pode... Só vai, entendeu? Não deixa que os outros criem por ti. É a tua criação, cria como tu quiser. Então... É isso aí. Vamos encerrar? Eu já fiz meu encerramento. Fala alguma coisa aí, terminar. Não, eu acho que o que tu falou é bem importante, sabe? A gente não se deixar levar pelas opiniões dos outros. Se o público em geral não nos aceitar ou não nos entender, azar deles. A gente tá tentando fazer alguma coisa pra gente. A gente tá tentando criar uma personagem pra gente. A gente tá tentando botar pra fora uma coisa que tá aqui dentro, às vezes. Ou seja uma criatividade que a gente tem, ou seja uma paixão pela maquiagem, ou por cabelo, ou sei lá o que. Se cuidar, se mimar. Se mimar. Mimar é a palavra do mês. E a gente tem que sempre se lembrar que a gente tá se montando pra gente. Se alguém não gostar, azar. Foda-se. Ligar o botãozinho do foda-se em todos os aspectos da vida é a melhor coisa. Assim, ó, liguem o botãozinho do foda-se, vocês vão conseguir. Porque que a gente conseguiu. É possível, a gente começou gente. Fudida. Eu tinha a sobrancelha desse tamanho. Eu não vou botar fotos aqui porque a gente... Talvez. Não vamos, talvez. Porque é muita edição. Talvez. Foda-se. Foda-se. É verdade. Bota aqui fotos. Bota aqui, que a gente começou. E essa é a mensagem que a gente quer deixar hoje. Esse foi o nosso primeiro podcast.
E a gente quer agradecer a todo mundo que chegou até aqui, até o final dessa conversa, que foi rápida, mas não foi. Um podcast foi rápida, vamos combinar. Foi rápida. Se vocês quiserem que seja mais comprida, mais rápida. Mais comprida, pode ser, mas não, acho que não. Então era isso, muito obrigada a todo mundo. Nos sigam nas redes sociais, @MaginaCenureta, @LeonaBrilha, curte, ativa o sininho, ativa bells. Comenta aqui embaixo se você já se montou, se quer se montar, as expectativas que você tem, que estilo de drag que você quer fazer. A gente responde todo mundo, se vier xingando também, a gente vai responder também, eu vou debochada. Então a gente encerra aqui o nosso primeiro podcast. E até o próximo. Beijos. Beijo da Leona. Beijos da Magenta. Tchau.